eu lembro que teve um dia que, assim, eu fui vendo, sabe, né, o andar, assim, da Dani e tal. Eu sabia que ela era bem rebelde, mas ela tava sempre em casa. Então eu via acontecer. Isso foi importante na hora de escrever tal, o livro, porque quando eu fui escrevendo o livro, eu fui meio que revivendo aquilo. Só que eu lembrava assim, quando eu tava vivendo aquilo que eu tava vendo acontecer, aquilo era muito... Eu não sabia o que fazer, porque a Dani não suportava que falasse de Jesus pra ela nem nada. Você lembra disso? Lembro. Eu lembro que depois que tudo passou, que você se converteu e tal, você confessou. Você já tentou falar de Jesus pra mim? Eu não lembro. Não lembro. Eu sei que você falou, eu sei que depois de muitos anos, depois que você se converteu, você falou assim, eu contei pra você, eu te encontrei na rua, daí eu falei assim, olha, sabe, que um dia eu tava andando na rua, eu vi ela. Aí você sentiu de orar por mim. Não, daí eu fiquei tão feliz, porque eu tinha visto ela na minha cabeça, assim, eu lembro que ela morava em São Paulo, eu vi ela na minha cabeça, assim, abaixada no chão, tipo, depressiva, e ela tava estirada, assim, ó, sabe, como se tivesse morrido. Aí eu, meu Deus do céu, deixa essa menina morrendo, deixa essa menina morrendo, deixa essa menina morrendo. E Deus colocando assim, vai orando por ela, ora por ela, mas não fala, não tenta converter, porque ela não vai gostar. E eu não queria que ela ficasse com raiva de mim. Olha. Aí eu não falei nada. Aí anos depois... Eu não ia aceitar mesmo. Não, então aí anos depois que eu falei isso, eu falei assim, olha, eu lembro que naquele dia, que é aí que ela começou a falar o testemunho e tal. Mas você já orou por mim, eu então? tinha orado por você, eu sabia que ela tava mal, eu sabia que ela tava muito no fundo do poço, tanto que você escreveu até um capítulo, né, que chama Fundo do Poço. Sim. Ó, spoiler. Spoiler! Mas não contei o que aconteceu. Gente, não contei. E aí ela falou assim, realmente, eu não gostava de que falasse de Jesus não, e tal. Eu não aceitava. E eu falei assim, por isso que... Por causa na verdade, eu não gostava não por causa de Jesus, mas por causa dos crentes. Eu não gostava de crente. Depois eles vão ler, né? Não vão contar. E aí eu falei, por isso que quando eu encontrava com ela na rua, todos esses anos, Deus ministrava no meu coração, eu via ela, e Deus falou, não fala, vai orando, não fala. Vai orando, mas não fala nada, porque ela vai ficar arisca. É muito parecida comigo, porque eu também não admitia que falar de Jesus pra mim e tal. Me converti, porque eu não queria morrer, não sei o quê. Mas assim, não queria que falasse, eu não gostava. Eu era, sabe, espinhenta. Era um porco-espinho, sabe? Então, e aí passou o tempo e tal. Eu falei assim, olha, tá vendo como coincidiu as coisas? Quando Deus falava pra mim não falar, existia um motivo. Aí depois que ela se converteu, veio da própria boca dela. Eu falei, agora eu entendi. Mas, então, todo aquele período, assim, né, esse período hardcore, né, da vida dela, sabe assim, quando você vai vendo? Aí aí passou mais o tempo e tal, blá, 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 foi passando uma história, né? Aí chegou o dia. Eu já tava assim, meio café, sabe, tipo... Porque a igreja que eu ia fechou... Você tinha esfriado espiritualmente? Porque a igreja que eu ia fechou... Aí, tipo assim, parei de ir, porque, não vou ficar procurando lugar pra ir, mas assim, acreditava em Deus, mas o temor não tinha mais, tava assim, tipo... Tava desviando? Tava nem aí. Tava tipo assim, acontece nada mesmo. Não orava mais, porque eu me senti hipócrita. Você desanimou? Desanimei. Eu me senti hipócrita. Eu pensava assim, eu vou orar pra quê? Deus nem tá falando nada comigo, muda, nada resolve. Minha vida é isso mesmo, quer saber? Né? Vai. Mas, pensava assim, não. Aí eu ficava com aquela acusação do diabo. Eu ficava aqui assim, tá vendo? Você não ora, as coisas não... Tá vendo? A culpa é sua. Vivi assim, muito tempo, tal, passou. Tanto que eu tinha um outro relacionamento no passado que, sabe assim, quando você não ouve a voz de Deus, por isso que eu falo pra vocês, se Deus fala não faz, porque eu paguei um preço, entendeu? Terrível. Deus falou pra você não ficar com a pessoa e você ficou. Muito tempo atrás. E fiquei assim, eu era muito assim, empurra com a barriga, deixa levar. E paguei um alto, porque até abusada eu fui. Mas já vou deixar que ela não é o pai do meu filho, tá? Pelo amor de Deus, gente. Esse relacionamento agora é recente. Esse aí que eu fui abusada e tal, é antigo, mais de 10 anos já. E eu era aquela vida assim, tipo, vou pra igreja, não vou... Sabe? De qualquer jeito. Não leve de qualquer jeito. Não leve de qualquer jeito, porque isso não foi um castigo de Deus. Foi uma consequência da minha rebeldia. Eu insisti numa coisa que não era pra mim. E paguei um preço terrível. Aí é difícil, aí você perde, quando você vê, passa anos, juventude vai embora, e eu gastei minha juventude assim, entendeu? Olha. Tipo, levando a coisa de qualquer jeito. Então não leve de qualquer jeito, porque eu tô aqui pra dizer pra vocês que não vale a pena. Eu vim do futuro pra avisar pra vocês que não vai dar certo essa sua rebeldia. Não vai tipo dar certo. isso, né?
Então, e aí aí foi passando o tempo e a Dani já tinha, depois que ela se converteu, ela falava muito escrever um livro, tal. Aí eu me propus, sei lá, 8 anos atrás, em falar que eu ia ajudar, tal, porque eu sempre gostei disso. Mas assim, não tinha escrito ainda e passou mais tempo, aí eu veio na cabeça assim, será que é ela que vai... Será que é o livro dela? Que demorou muito pra me escrever, né? Demorou. Desde a primeira vez que você falou, eu lembro até que meu irmão morava em casa ainda. Demorou anos. Nossa, ele morava lá, morava ali ainda. Sei lá, uns 8 anos, é quase 10 anos já, né? Faz uns 7 anos que você fala. Não, faz 8 anos que eu me converti. Você começou a falar que escreveu o livro faz... Bem no início da minha conversão, faz uns 7 anos já. Eu lembro, você até foi em casa. Lembra de um dia que o Tuco tava lá? O primeiro vídeo do meu canal eu falei que ia ter um livro. Exato. Você falou que eu ia escrever ainda e tal. Então, aí vamos correr um pouquinho para não ficar rodando em círculo aqui, né? Aí, chegou o dia. Chegou o dia que aí você finalmente chegou, me convidou. Aí eu lembro que você foi na minha casa, você encontrou comigo na rua. Você foi na minha casa, né? Eu fui até você, eu fui na sua casa. É verdade, ela foi na minha casa. Bati lá na portinha da sua casa. Do jeito que Deus falou, bateu na minha casa, falou, oramos, daí, tipo assim, eu quero você. Convidei, eu falei, convidou. Eu senti no coração, tinha que ser você. Tá vendo? Quando Deus põe, tinha que ser você. E por isso que vim dizer. E escritores me procuraram, viu? Exatamente. Pra querer escrever meu livro. Exatamente. Mas no meu coração, Deus dizia, é a Janaína. Então, e aí... Aí se cumpriu, então a primeira coisa foi que se cumpriu uma coisa que 20 anos atrás Deus tinha falado que alguém ia vir, que não sei o que, e era ela, olha, se soubesse. Gente, 20 anos atrás Deus já tinha falado de mim pra você. E eu não sabia quem era. Então é muito louco, né? Ele só tinha dado características, assim, que era uma pessoa que tinha uma vida rebelde, Como Deus é poderoso, que né? ia vir lá de baixo, que ia ser um testemunho forte, eu tô até arrepiando, que ia ser um testemunho forte, que ia ser uma pessoa assim que era que nem eu, tipo, apesar de eu não tive uma vida rebelde nesse sentido, tipo, eu não fui pra prostituição, bebedeira, mas eu era rebelde, enfim, não importa. Nós duas aí tá no inferno junto, querida. Tem essa não. Aí então. Agora nós vamos pro céu Amém. Juntas. Glória a Deus. E aí, chegou na minha casa, falou, daí a gente orou. Ali, a partir dali, eu comecei a... Aí que foi, que Deus começou a falar comigo. Porque depois que você escreveu o livro, você falou que seu primeiro amor voltou, né? Foi, porque eu orava e eu senti o poder de Deus, como se ele estivesse ali falando assim. E conforme eu lia, eu ia lembrando das coisas, eu ia lembrando o que aconteceu. E as coisas que estavam acontecendo comigo, por exemplo, eu tinha passado agressão um pouco antes, em janeiro, né? Você me procurou, foi em março. Eu tinha acabado de passar uma agressão daquelas que tem até processo correndo, mas não vou falar disso, não, deixa pra lá. E aí... eu tava me recuperando, sabe? Então, assim, aquilo aqui deu um peso ainda na minha vida. E então, assim, eu já tava mal e ainda tinha apanhado, sabe? De uma pessoa que não tem nada a ver. Covarde. Um homem covarde que não tem nada a ver. E não é relacionamento. Não é esse dela não, gente. Não é é outro cara. É um cara que não tinha nada a ver ainda por cima. Que foi covarde mesmo, que, sabe, não tinha motivo nenhum. Enfim, se enfesou e me bateu, me estapeou, me deixou cheio de marca. Enfim. E eu tava com aquela coisa assim, tipo assim... Quer falar o nome dele aqui? Não, deixa pra lá. Não, só pra ele saber, né, que poder a gente tem, né, porque você poderia acabar com a vida dele aqui. Deixa pra lá, porque eu não vou dar audiência. Só pra ele saber, né, que você não tá sozinha, só pra ele saber. Não vou dar audiência. Porque você sabe, né, se você postar na internet, ainda mais num canal igual o meu, esse cara acaba com a vida dele. Não precisa, sabe, assim, então, eu até vou falar disso no meu canal depois, que, assim, a gente supera, assim, a chance quando você tem de destruir, você sabe que você tem Espírito Santo, porque você não faz. Sim. Porque daí você dá outra face. Se você quiser, não é aceitar. Se você quisesse... Mas assim, eu não julgo as mulheres que denunciam na internet, não, elas são certas, sabia? Dar outra face não é aceitar, é você não fazer a mesma coisa. Então eu não vou acabar com a vida dele, porque pelo que eu sei, ele tá se destruindo bem sozinho. Enfim, e aí Deus falando comigo, ministrando, como sabe, eu senti colocar uma mão assim em mim e falar assim, olha, se a Dani passou por isso, aquele momento ápice do livro, que eu não vou falar o que é, tudo, cada capítulo, Deus falava uma coisa comigo, e aquilo foi... te curando. Me curando, porque eu assim, eu tava assim, pensando em me destruir já, eu não queria me matar, eu não sou uma pessoa depressiva que queria me matar, mas eu pensava assim, minha vida não vale a pena, eu tenho que morrer, porque se eu morrer vai melhorar a vida de algumas pessoas. E eu, naquele dia que eu comecei a escrever o livro, eu ouvi isso de uma pessoa, falou assim, se você morresse, realmente. Agora imagina se eu tentasse matar alguma coisa. Mas foi Deus que colocou ela naquele dia, que falou assim, olha, sua vida, eu pensando que minha vida não valia a pena, e a pessoa falou, uma outra pessoa falou, realmente, se você morresse... O diabo usou a boca dessa pessoa. Olha, se você morresse, você ia melhorar mesmo minha vida, sabe? Tipo assim, acabou comigo, eu tava no fundo do poço. Então, lendo o livro... assim, a gente ora, claro, tem que fazer a nossa parte, mas me edificou muito, porque a Janaína me mandava mensagens no WhatsApp,
das fotos dela chorando, tipo, Dani, eu não tô conseguindo escrever seu livro, Dani, tá muito forte. Eu chorando, eu falei, isso foi uma foto que eu tirei, porque as outras eu tava tipo, Jesus. Foi uma que eu tirei ainda, né? Aí eu contava pra ela, eu ia mostrando, sabe? Depois, assim, como o vídeo já tá meio longo, depois eu posso falar, assim, que eu não quero dar spoiler. Detalhadamente, depois, depois quando o livro sair, eu vou falando mais especificamente cada capítulo, porque daí as pessoas já vão ter lido e tal. Mas cada capítulo Deus Mas você como escritora, o que você pode falar do livro? Primeiro que assim, ela sabe escrever. É que assim, eu fui dando uma... Não na parte de não português, na parte não. Na parte técnica, não. Do contexto, da história. Bom, é um livro edificante, né, gente? Deus falou comigo. Deus edificou minha vida. O livro, assim, foi uma realização de uma promessa de Deus fazer isso. Leva pra você, assim, parece que o livro é um espelho. Apesar de eu não ter passado a mesma situação, você vai lendo... Vai se identificar. E Deus vai falando assim, olha, se ela passou por isso, eu vou tirar você também. E falava pra mim assim, olha, escrever não é a realização de uma promessa que eu te dei 20 anos atrás? As outras vão também. Então vai edificando. Você vai vendo assim o passo a passo. Quando é no comecinho, que ela fala da infância, você vai lembrando, você vai buscando a Deus, sabe? Olha, eu tô arrepiando mesmo. E vai buscando, e Deus falando, sabe? Passo a passo. No final do livro, eu sei que parecia que eu tinha... Foi um novo encontro com Deus. Amém. Escrever esse livro. Foi um novo encontro com Deus, sabe? De verdade. Depois daquilo, eu não parei de buscar mais a Deus. Amém. Em nenhum momento. Eu não tive mais pensamento de que a minha vida não prestava. Eu não tive pensamento de que eu era feia, que eu não merecia, sabe? Eu não tive nenhum pensamento depreciativo mais. Eu tinha muito pensamento. Aí, depois, você me chamou pra ir no monte, né? Pra gente finalizar com chave de ouro. Você me chamou pra ir... Naquele dia, de novo, parece que Deus toca, assim, no dia... Eu tinha sido empurrada, xingada, por causa de outra coisa, entendeu? Graças a Deus, eu não sou o tipo de mulher que apanha no relacionamento. Mas eu tinha passado por uma tormenta com uma pessoa. Uma tribulação. Uma tribulação. E tava triste, né? Tava triste e tal... Cheguei em casa, a Dani, aí acho que eu fui agradecer, porque a Dani, uma coisa que eu tenho que falar muito importante, assim, ela sempre foi uma pessoa que honra, então assim, ela eu não sei se eu posso falar, mas ela me pagou pra fazer o trabalho, e eu falava assim, não, eu tenho o maior prazer em fazer, não precisa pagar, ela me pagou, eu comprei comida pra minha casa, pra vocês terem uma noção, eu não tinha, tava passando dificuldade, eu ajudei em casa, depois ela me falou de um outro serviço, que eu nem lembro o que era, né, ela me pagou de novo. Aí eu fui agradecer. Falei, nossa, Dani, você, tipo... É que eu não gosto de abusar de ninguém. Eu não gosto. Mas ia ser um prazer tipo assim, fazer. Não, eu Foi sei, um prazer. Mas eu gosto de pagar o trabalho da pessoa, sabe? Um exemplo que ela deixa, assim, sabe? Tipo assim, ela honra... Sabe? Quando ela tem, ela honra as pessoas. Sim. Isso te dá um ânimo. Porque foi o primeiro trabalho, tipo, oficial que eu recebi, também, além da promessa de Deus de eu fazer, foi o primeiro trabalho que eu recebi, um start na minha carreira, sabe? Assim, de editar. É muito difícil entrar nessa profissão de editar livro, ainda mais de youtuber grande. Não é assim, você, deixa youtuber grande. Não é assim, vou editar seu livro. As pessoas não confiam muito, sabe? Não é pra pagar. Mas Deus te escolheu. Aí... Então, ela me honrou várias vezes. E aí, aí eu fui agradecer. Falei assim, nossa, obrigado, isso aqui. Daí ela me chamou pra ir no monte. Aí no monte... Peraí, deixa eu só... Pra gente ver. Não perder muito tempo, eu até anotei aqui. Peraí, esse aqui é meu caderno de devocional que eu compartilho lá no meu canal, as mensagens. Tem até aqui, ó. Deixa eu só mostrar. Quer ver de onde saiu, ó? Isso aqui é um estudo sobre Levita, gente. Tem umas 3 páginas. Eu vou fazer um livro sobre isso. Então tem conteúdo. Que lindo. Tem um monte de coisa, ó, Evangelho de Júlia, ó, inveja, eu já falei de inveja, eu falei de relacionamento abusivo, eu falei de beleza, lá no meu canal. Aqui, cadê? Peraí, ó, a primeira coisa, tá vendo, ó, que eu comecei, meu caderno é bem fofinho. Bonitinha, caprichosa. Ó, da gazelinha, eu até fiz o desenho ali, ó, da onde saiu o que eu escrevi. Isso aqui virou um livreto, ó, da gazela, que foi as coisas que eu, ó, Deus falando no monte. Você é igual eu, também escrevo. Eu escrevi tudo também. Em rosa, tudo... Peraí, deixa eu achar. Aqui no monte. Assim, Deus falou... aí naquele dia eu fui lá e nem sabia que Deus ia... Assim, eu imaginava que Deus ia usar a boca dela porque é profetisa. Eu nunca desconfiei disso. Só que o que Deus falou, eu falei... Nossa, não, meu Deus, não é possível. Deve ter entrado na minha casa e me ouvido orar de noite. Porque foi muito pessoal, gente. Daí, tipo assim, eu não sei se na hora ela ficou com aquela cara assim de... Por que eu tenho que falar isso? Eu não sei o que passou na cabeça dela, mas... De quem? Não, que você tava me olhando... Que você tava falando... Eu não sei se você sabia por que você falou tudo. Que no monte. No monte.
Mas eu entendi o que era. Porque quando eu falo com Deus, eu oro, às vezes eu falo uma frase, eu falo assim, bom, Deus se comunica. Ele falando uma frase comigo... É uma chave. Uma chave, eu sei o que significa. Um sinalzinho. Nem sempre a pessoa tipo, Deus quis te dizer, filha, sou eu. Nem sempre a pessoa sabe o que aquilo significa, mas eu sei. Porque eu sei tudo que eu orei com Deus. Né? A gente sabe que eu tava orando. Aí Deus me falou, sim, o espírito de morte, né? Que Deus me livrou do espírito de morte naquele dia. Que você começou a orar. Ela que perguntou, vou orar por você e tal. Eu falei, tá, beleza. Aí a gente começou a orar, Deus me livrou do espírito de morte, né? Que mais? Aí Deus falou que meu filho era dele, porque eu orava e pensava assim, bom, será que Deus vai cuidar do meu filho e tal? Ela falou de coisas assim, Deus falou através dela, né? De coisas que eu nunca tinha compartilhado, assim, que que Deus me escolheu pra ter o meu filho, porque eu passei um perrengue. Eu até falei de como, sobre fazer cesárea, passei um perrengue daqueles, assim, pra ter meu filho. Meu filho quase morreu. Meu filho quase morreu. Ele meio que é um guerreiro também, sabe? Ele é escolhido também. Ele é escolhido também, porque meu filho... O médico falou assim, seu filho vai morrer. Eu não posso garantir nada. Meu filho nasceu, tá vivo, entendeu? Coisa mais linda. Coisa mais linda, loirinho, bochechinha, covinha, sabe? Colinho claro, coisa mais fofa do mundo. E aí, Deus falou atrás dela, seu filho é meu, eu escolhi ele. Por isso que você passou por tudo isso e tal. E beleza. Eu sempre tive muita intuição, tanto que quando o pai do meu filho foi ter um emprego, eu senti que alguém ia falar com ele, Deus ia usar alguém, e foi o que aconteceu. Deus usou alguém para falar pro pai do meu filho em outro lugar que eu não estava presente, tanto que ele veio me contar na época. Ele falou, nossa, chegou uma pessoa em mim, de Deus, falou um monte de coisa. Eu tinha uma intuição, sabe, muito forte. Assim... peraí. Sim, Deus dissipou o meu medo. Sim, eu estava com medo por causa do corona. Eu falei, nossa, Deus deu tanta promessa, será que vai dar tempo? E Deus usou, tipo, a boca dela e do Jackson também, né, pra falar, porque Deus me mostrou através dele pra falar desse negócio de que Deus ia renovar e tal. Um dia eu vi ele na rua, o Jackson. É Jackson o nome dele? É Jackson. Eu confundo Jackson com o Gerson, porque tinha gêmeos na escola e eles eram... Os nomes, assim, eu confundo, desculpa. Eu vi ele na rua passando, aí eu falei, nossa, esse menino é diferente. Eu falei, bom, não sei, né, deixa. Aí eu tava com o pai do meu filho um dia, aí eu falei assim, nossa, eu acho que ele combina com a Dani, antes de vocês namorarem. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, se ele combina com o jeito dela, eu falei isso. Aí depois de um tempo, ela passou no mesmo lugar que eu tinha visto ele, ela passou com ele assim, ó, na minha frente. Aí eu falei pro pai do meu filho, falei assim, foi revelação de Deus. Eu falei assim, ó, aquele menino lá. Ele falou assim, o que tem aquele menino lá? Eu falei assim, ó, ele não tá com a Dani. Eu não falei pra você que um mês atrás, eu não falei pra você que ele tinha um jeito dela. Ele, essa coisa da sua cabeça, não sei o quê. Eu falei, não, tá com ela, ó. Eu falei pra você que ele combinava com ela, aí o que aconteceu? Era revelação de verdade. Deus. E Deus, quando eu tinha visto ele, Deus deu um start na minha cabeça e falou assim, um dia eu vou usar a boca dele pra falar com você. E foi no monte, Deus usou a boca dele, mas assim, ele não veio diretamente a mim. Primeiro, Deus começou a usar ele porque ele tinha que passar uma coisa pras pessoas, e aí ele falou um monte de coisa. Pregou. E depois... Ele não tinha ouvido. Como é que você falou assim mesmo? Que eu podia pedir qualquer coisa. Porque quando eu estava orando em casa, eu pensava, será que eu posso pedir qualquer coisa pra Deus? Eu ficava em dúvida. Falei, bom, Deus, usa a boca de alguém pra falar se eu posso pedir ou não. Né? Aí usou a boca dela. Só que ele não tinha ouvido, porque tava tudo escuro e ele tava longe. Aí ele veio e falou, olha, Deus tá falando que você pode pedir qualquer coisa. Confirmou 2 vezes ainda, usou a boca dele 2 vezes. Que mesmo na pandemia eu posso sonhar que ele vai cumprir as promessas. Eu tô lendo rapidinho aqui porque tem bastante coisa. E que Deus ia trazer cores pra tua vida. Sim, ó. Sim, Deus usou a boca... Que eu vou dormir. Porque eu não durmo pensando no meu filho, que eu não moro com meu filho e tal. Aquelas coisas, né, de... Muita preocupação. Muita preocupação. Deus, exatamente essa frase, você vai dormir. Que era uma coisa que eu pensava assim, Deus, eu preciso dormir. Eu orava em casa, gente, eu nunca revelei isso pra ninguém. Assim, as pessoas sabem que eu oro e tal, mas não exatamente as mesmas frases. Então Deus foi usando, assim, falando coisas muito pessoais, sabe? E usou a boca dele pra falar que Deus tinha uma nova página na minha vida. Porque eu comparo muito como escrever um livro, sabe? E ele falou exatamente através do Jackson, assim, que ele escreveu uma nova página. E na sua boca também, né? Uhum. Uma nova página, um novo capítulo, uma nova história pra mim. Exatamente esses termos. Que ele ia te tirar do preto e branco e ia colocar cores na tua vida. E a maior prova disso é que agora você tá se maquiando, se arrumando que Deus mais. Vai trazer cor. Mas isso tem uma coisa também, assim, que como eu gosto de homem moreno, né? Eu tô separada. Ela não tá querendo, né? Não tô paquerando, não. Não, fica quieto, esquece. Eu pensava assim, bom, será que eu devo pedir isso pra Deus ou não e tal, não sei o que. Eu não sei, né, se meu ex vai gostar muito de ver isso, mas assim, eu pensava assim, eu vou trazer cor. E ela falava assim, ó, vou trazer cor pra sua vida. Sou eu que eu tô falando com você. E pôr a mão assim no meu coração. Seu coração vai ficar quente. Porque eu sentia que eu tava gelada por dentro.
E Deus deu aquele, sabe, assim, ó, vou Tá se apaixonando de novo? Não! Ah, tá. Não, foi só uma confirmação de Deus, né? Tô apaixonando por ninguém, não. Nem conheço ninguém. Falava assim, ó, vou trazer... na verdade, ele falou de cor, mas em relação a tudo. Porque eu sempre comparei, assim, a minha vida triste diante como sendo uma área cinzenta. E cor, sabe, assim... É alegria. É alegria também. Em relação a tudo, mas não só isso, mas na área sentimental também. E falando assim, ó, vou trazer calor. Sabe, deu aquela explosão dentro de mim, né? Aí foi isso. Aí, gente, só pra, assim, agora pra fechar mesmo o raciocínio, né? Eu vou falar mais coisas lá no meu canal, mais sim, você tem muito o que falar. Muitas coisas. Igual eu, é uma caixa de surpresas. Cada assunto uma coisa certa. Sim. Porque senão eu vou ficar tricotando eternamente. E o meu canal é Jana Tabata. Eu vou deixar o link fixado no comentário. E lá no meu Instagram, que é Jana Tabata também... eu faço coisas diferentes, tipo, eu faço maquiagem, tem coisas que eu não posto aqui, então é um complemento. Mas no meu canal eu dei dica de inglês, vou falar sobre como escrever livros, como editar livros. Tem pregações, experiências sobrenaturais. As devocionais que eu faço e faço cover também. Vocês sabem que cover não dá dinheiro pro YouTube, então tipo assim, eu faço porque eu gosto mesmo. Sim. Porque os direitos autorais, eles, né? Mas assim, eu gosto de fazer um pouco de tudo, sabe? Tem música e Deus me deu uma música. Eu acredito. Eu cheguei a... Já tá registrado e tudo. Tá tudo no violão, tudo, tem o áudio. Só não gravei. Mas eu vou gravar. Grava. Vou gravar, né? E vou postar. Eu só não postei ainda porque, por exemplo, eu tenho 100 inscritos. Eu não vou colocar uma música, tipo, inédita pra deixar assim. Posta no meu canal, lança no meu canal. Ah, que bom, tá vendo? Ó, tem uma empresária. Então, gente... Aí, então, se vocês quiserem conhecer lá meu conteúdo, é só ir lá. Obrigada por ter assistido aqui hoje, né? E vou estar lançando a música. Então, aí a Jane convidou pra lançar aqui, eu vou lançar aqui. Meu canal então, eu sonhei, ó, Deus é tão maravilhoso. Eu sonhei com essa música. Mostrei a melodia até o pai do meu filho, sabe? Que troca muito bem violão. Aí ele complementou uma parte, mas porque ele que toca, né? Fez o arranjo, lindo. Eu acredito. Eu sonhei, gente, eu sonhei com a música. Como Deus diz, é o começo do teu ministério. É o start. Exatamente. E Deus é... E vão lá assistir, ó, no meu IGTV, ó, essa maquiagem belíssima. Belíssima. Adoro. A autoestima da gente fica boa, né? Sim, claro, mulher tem que se cuidar. Eu sempre falo pra eles, se cuidem. É porque eu sou desse tipo, quando eu vejo alguma maquiagem assim, alguém fazendo, eu já fico pensando assim, ai, faz tutorial. A Dani tinha que fazer também, né? Porque eu vejo. Mas alguns. Eu vejo assim, não, tem que fazer, porque. Eu tenho que fazer mais. Tô meio relaxada, tem que fazer mais. Fazer mais vídeo assim, né? Vamos finalizar, então? Vamos. Tá bom. Gente, espero que vocês tenham gostado da Janaína, do testemunho da Janaína e até mesmo da ligação dela com a minha vida. E eu tenho certeza que edificou muito a fé de vocês, porque é uma menina que passou por muitos momentos difíceis, por processos difíceis, até mesmo espiritual também. Mas hoje ela com 5 anos, tá começando a viver o start do ministério dela, sabe? Então, você vê, pra Deus não existe esse negócio de idade, sabe? Muitas vezes a gente pensa, não, tem que ser com 20 anos, tem que ser com 25. É quando Deus... Você esperou praticamente 35 anos da tua vida pra começar a viver os sonhos de Deus. Eu falei até no meu canal lá, eu recebi uma bênção que eu fui convidada pra estar no ministério, até do Daniel Mastral, que ele abriu uma célula. Sim. Finalmente. Tem tudo a ver com você, porque você já foi envolvida com isso, né? Uma coisa que muita gente queria, dentre 80 mil pessoas, Deus convidou, então, chamou. É porque é seu chamado essa área. Muita gente, eu acho que até gente assistindo o seu canal tentou se inscrever. Não que eu esteja falando isso com orgulho, porque ninguém é melhor que ninguém, filha, mas é um chamado. Mas é o seu chamado. Entendeu? E quando Deus falar pra você, vai acontecer tal coisa deste jeito, não acelera. Deus faz do jeito que Ele falou. Mas vai ser do jeitinho que Deus falou. E melhor ainda, porque, nossa, tanta coisa. Então é isso, gente. Obrigada, Janaína. Obrigada a você. Sigam o canal dela, tá bom, gente? Vocês vão gostar bastante. Que você cresça muito no YouTube, Amém. Que você consiga um dinheirinho bom através do YouTube, que o YouTube mude sua vida. Eu tenho 100 inscritos. Quando eu chegar a 1000, eu posso monetizar, né? Mas não desiste. O segredo do YouTube é não desistir. Não, desisto não. Continua. Tá bom? Então Obrigada. É isso, gente. Beijos, a paz a vocês. Que Deus os abençoe. Amém.